Como você trata o cacau é como ele vai te tratar também. O chamado dele, como medicina do coração, inclusive, é para que a gente possa recordar esse coração muito mais do que é um órgão objetivo que bate, né? Você fala com o coração? Você olha, o que você olha tem coração? O que você escuta tem coração? A minha ação hoje tem coração? É porque se tem coração, a gente encontrou uma medula de uma sabedoria ancestral. A gente não extravia essa conexão com o coração, uma vez que a gente encontra. Então é sempre uma interconexão. É isso que a gente aprende muito, assim, dentro de uma cosmovisão, né, maia, que existe uma interconexão. Então, quando eu vou consagrar um cacau, o que eu oferendo para ele? Eu oferendo a minha presença. Eu oferendo a minha abertura, né? Eu oferindo ali, estar ali. É uma ponte, é um despertar, é um recordar essa conexão intrínseca com a natureza. Muito bem-vindos, muito bem-vindas. Benza a Deus Otaon mais uma vez, e hoje tem um assunto para lá de especial, como sempre, episódio 131. A gente está em agosto, daqui a pouco é setembro e é aniversário do Benza a Deus. Então, só pessoas especiais passando por aqui. Estou muito feliz e honrada. Quem não viu ainda a playlist nova do dia agosto, aproveita para acompanhar, porque só tem assunto massa ali dentro, viu? Então, hoje, especificamente, a gente vai trazer um papo muito bacana que já repercutiu. E eu quero saber quem aí gosta de cacau, quem aí se conecta com essa medicina, quem conecta de uma forma cerimonial também, ritualística. A gente vai falar todas essas diferenças, porque essa mulher sabe tudo dessa medicina. Então bora, benza a Deus, Otaon. Minha gente, eu tô com uma pessoa super especial estreando aqui no Benza Deusa e eu tenho a honra de apresentar para vocês June. Muito bem-vinda aqui no Benza Deusa. Graças. Muito feliz de estar aqui nesse podcast chamado Benza Deusa para compartilhar um pouco com vocês sobre essa temática, né, que deu uma expandida sobre o cacau, sobre os rituais de cacau, para que a gente possa aprofundar esse assunto. Maravilha, maravilha. Estou muito feliz que a gente acabou de sair também de um evento falando sobre sustentabilidade. O futuro é sustentável, mas eu falo o seguinte, o futuro começa agora, né? Essa nossa parte de ter consciência, de trazer essa consciência maior sobre as medicinas, sobre os produtos, coerência, muito que a gente viu lá, né? Coerência do que a gente fala, sente, pensa, veste, se alimenta, consome de forma ritualística também, e as pessoas que a gente convive, né? E eu acho que foi um super gancho sair desse evento e já estar com você aqui fazendo esse papo. Muito. Esse evento foi muito inspirador. Quando a gente junta marcas de propósito, né? Esse propósito da sustentabilidade, da regeneração, a gente se fortalece muito. E eu sinto, como você disse, o futuro ele é agora, mas a regeneração ela precisa também acontecer e ela não está fora, ela está dentro da gente. Então, para que a gente possa ser sustentável com o planeta, a gente precisa ser sustentável com a gente mesmo, né? E o quão sustentável estamos sendo com a gente. Total. Né? Será que a gente se escuta? Será que a gente está se enxergando aqui? E o cacau vem bem nessa pauta da regeneração. Eu vejo o cacau como um grande pilar de regeneração, para além dos rituais também. Que massa! E ele ensina a voltar a sentir também, né? Sai desse mental nosso que é tagarela, e a gente volta para o sentir, né? Muito Ou massa. Se for o tagarela do coração. Do coração. Esse tagarela do coração, essa espontaneidade também é um caminho do cacau, assim, para que a gente possa cada vez mais conectar com o nosso coração e a partir dele falar, né? Quando a gente fala com o coração, a gente fala diferente, né? Sem performar, digamos assim. Que massa. E a integração também, né? Já que você trouxe isso, a mente faz parte também. Mente, coração, sentir, tudo faz parte. Tudo faz parte, tudo faz parte. Então, como eu conecto o meu coração, né? Como eu conecto o meu coração com a minha mente, para que eles estejam conectados, né? Como eles conversam, como eu sinto o meu corpo também. Então, é realmente perceber todo esse ecossistema que somos nós e também esse grande ecossistema, né? Que fazemos parte. Maravilhoso. E olha, eu vou apresentar para vocês, esta mulher é uma mega empresária dessa linha do cacau, com a Ussurê, trazendo direto da Bahia, da floresta, das florestas do cacau,
para o mundo, né? Expandindo para o Brasil e para o mundo, né? Para o mundo. Para o mundo. Eu tive a honra de conhecer seu produto aqui em São Paulo, num lab de cacau também. E dentro desse evento eu pude entender as marcas com cuidado, é isso que você estava falando, um cuidado com todo o processo, né? O processo do cacau, que é que você também vai comentar aí. A gente já começou falando um monte de coisa, vocês já sentiram como que vai ser esse papo. E como que foi sua conexão com o cacau? Como que isso aconteceu? Uau, senta que lá vem a história. É longa? É longa, E mas boa. é boa. Vou sintetizar aqui, mas, bom, o meu caminho com cacau, ele começou nos países da Centro-América. Foi um momento de um despertar meu, né? Eu sou geógrafa por formação, então também tem tudo a Uau. ver, né, com territórios. Mas, na verdade, eu senti um chamado para conectar com algo da terra. Eu não sabia o que era. Isso era 2018, ninguém falava muito de cerimônia de cacau, ritual de cacau aqui no Brasil. Poucas pessoas, poucas mulheres, já tinham mulheres pioneiras aqui. E eu fui para um festival de povos originários no Panamá. Descobri que ia se juntar 60 povos originários num festival que chamava Tribal Gathering, que acontecia no Panamá. Sem expectativas, fui para aquele festival e lá eu comecei a me conectar com os povos originários da Guatemala. Então foi ali que eu fiz uma conexão muito bonita com uma abuela da Guatemala e eu ouvi falar pela primeira vez o que é cerimônia de cacau. Primeiro momento eu falei, imagina, eu já tinha tido contato com outras medicinas, né, como a ayahuasca aqui do Brasil, outras medicinas. Na hora que chegou o cacau eu falei, imagina, não dá nada, cacau, chocolate, jamais, né? Então eu não tive a minha experiência, mas eu falo que é uma medicina, uma energia tão amorosa que veio de novo, né, a segunda vez. Eu falei, poxa, tem alguma coisa aqui, tá aparecendo mais de uma vez. Então foi aí que eu falei, bom, tem alguma coisa nessas terras da Centro-América para mim. Então eu conectei com essa abuela e ela me deu um papelzinho falando, olha, tô te esperando na Guatemala. Tem alguma coisa lá para você. Uau. Eu acho que nesse momento foi como dar um salto. Eu acho que foi uma grande briga entre mente e coração, porque eu tinha viagem de volta para o Brasil. Eu não tinha planejado ficar por lá, mas foi o primeiro grande salto, né, confiando no meu coração, e eu fiquei. Né? Então eu fui peregrinando nos países da Centro-América e percebendo que para eles o cacau tinha outro significado. Né? Que por lá, ao invés de um café, eles serviam cacau. Você vê bolas de cacau assim vendendo no mercado, cacau 100%. Eu falei, caramba, lá no Brasil a gente não tem isso. Então eu já vi que já tinha outro significado, porque ele estava presente na cultura, né? Então eu fui peregrinando e foi quando eu tive a minha primeira experiência mesmo ritualística com cacau. E quando eu tive lá na Nicarágua, gente, então eu saí Panamá, Costa Rica, Nicarágua, subindo, né? E quando eu cheguei lá, eu tive essa primeira experiência com mulheres. Foi um ritual de mulheres com cacau. E nesse momento, quando eu consagrei esse cacau, eu entrei em um espaço que eu tinha esquecido um pouco, que era o espaço do meu próprio corpo. Porque eu estava tão assim, também num certo deslumbramento do despertar do mundo sutil, que eu esquecia um pouco de habitar o meu próprio corpo. Uhum. Então eu senti que ele me levou para esse lugar do corpo, um lugar de prazer que eu tinha esquecido. E depois desse ritual eu falei, caramba, que bom, ele me despertou algo, que mágico que é. Fiquei impressionada. Mais um mês se passou, eu fui parar na Guatemala. E aí foi na Guatemala que eu tive realmente esse chamado mais forte pelo cacau como uma medicina. Porque eu reencontrei aquela abuela que eu conheci, que ela me deu aquele papelzinho aquele papelzinho ali no festival, falando, olha, tô te esperando lá. Sincrônico. Muito. E na hora que eu cheguei, eu encontrei que é a Alejandra Micaela, que ela é uma maia de Soto-Rio, né? Então, ali do Lago Atitlã da Guatemala. Tá viva hoje? Tá viva, a gente leva grupos para Guatemala. Que demais. Justamente para fazer essa conexão, né? Ter essa grandíssima oportunidade que é você conviver com o povo originário. Sim. A gente aprende demais. E esse aprendizado, ele não vem com um grande ritual, um grande show. Pelo contrário, sabe? Esses aprendizados, eles vêm através da convivência, dos pequenos gestos, das pequenas palavras. Então, eu fiquei morando com a família dela, só que ela era tecelã, ela lá sempre tinha cacau,
Mas ela não era, né, não tinha tanto essa conexão, digamos, espiritual com o cacau, embora que nas cerimônias de fogo sempre oferenda cacau. Até que um dia, andando no vilarejo, um pouco perdida, ali eu recebi esse chamado, né? Eu tive essa oportunidade de ir mesmo no moinho de pedra do cacau, e um grande rapaz do próprio povoado falou: olha, o espírito do cacau já está te falando. Chegou o momento. Eu falei: o quê? Parece uma grande fábula. Aham. Então a gente macerou o cacau na metade, que é um moinho assim bem ancestral, e ele me deu uma grande pasta de cacau 100%, né, o cacau cerimonial, e eu coloquei na boca. Então nesse momento eu senti uma energia muito mais forte. E eu falei: uau, né? Nessa produção aí. Nessa produção, ali naquele Feitio momento. que chama. Um feitio. Aham. Um feitio, que é onde você tem essa transformação da amêndoa, né? Então tem a amêndoa de cacau, você descasca ela e você moe no próprio moinho de pedra, né? Você transforma essa amêndoa que vira uma grande pasta de cacau, vibrante, então toda a energia tá ali. E aí eu entrei em conexão com essa pasta e realmente com essa grande energia amorosa que é o cacau. Então foi ali que eu falei: uau, existe muito mais aqui. E aí eu comecei a recordar do meu próprio caminho com o próprio cacau e o chocolate. Porque quando eu era pequena, gente, eu tinha uma embalagem de chocolate. Eu tinha, assim, uma coleção de embalagens de chocolate. Uau. Então eu falei: caramba, 6 anos eu já estava colecionando muitas embalagens de chocolate. Então eu comecei a ressignificar e também recordar que isso de alguma forma já estava no meu caminho. Então foi assim que eu falei: realmente tem algo aqui. Muito especial, muito especial. Muito. E isso que você comentou de o espírito do cacau tá conversando, né? As consciências, elas conversam, né? Da natureza, das medicinas. Eu tenho experimentado isso também cada vez mais, ainda mais esse ano, que tá vindo bem forte. Mas é uma conversa mesmo, é um diálogo, né? E a própria consciência da medicina te ensina, não é isso? Como que foi para vocês? Exatamente. Eu sinto que um dos maiores aprendizados é olhar a natureza e perceber que tudo tem uma consciência, né? Aqui, nesse momento de mundo mais contemporâneo, a gente acaba vendo os objetos só como objetos, ou uma fruta só como uma fruta. E os povos originários não, eles realmente veem a mais, eles sentem a energia e o espírito. Então, quando a gente busca conectar com o espírito, né, de uma medicina ancestral, como lá é conhecida a medicina do coração, então o cacau é conhecido como a medicina do coração, eles viam a mais da matéria. Eu falo, é como abrir uma relação. Se eu quero abrir uma relação com uma pessoa, eu preciso de tempo, disponibilidade e abertura. E intenção, Intenção. para estar ali abrindo essa relação, esse diálogo. Então, quando a gente fala de conectar com o espírito, com a energia, o que vai além da camada da matéria, né, exige isso, né? É um convite, na verdade, não exige nada. É um convite para que você esteja ali, né, com esse tempo, com essa disponibilidade. Quanto mais você conecta, mais você aprofunda essa relação, né? Então, eu sinto que a energia do cacau é um convite a um estado de ser, né? Quando a gente interconecta a nossa energia, porque é importante também, eu sinto, trazer esse viés, né? Descolonizar um pouco a natureza, porque muitas vezes as pessoas estão com as medicinas e, ai, deixa eu consagrar, ela precisa me dar algo. Mas o que eu oferendo para a medicina? Porque, na verdade, eu experiencio ela, mas ela também experiencia através do meu corpo. Uau! Então, é sempre uma interconexão. É isso que a gente aprende muito, assim, dentro de uma cosmovisão, né, maia, que existe uma interconexão. Então, quando eu vou consagrar um cacau, o que eu oferendo para ele? Eu oferendo a minha presença. Eu oferendo a minha abertura, né? Eu oferendo ali, estar ali. Então, quando nós interconectamos nossa energia, eu gero aqui um estado de ser. Eu entro em uma energia que a gente cocria. Uhum. E a partir dessa abertura, né, essa expansão, essa elevação vibratória, cada medicina tem um caminho, é que eu vou recordando, né? Ela vem recordar sempre, né? Não traz nada de fora, vem trazer uma ponte mesmo. Um despertar, né, também. Um despertar. É uma ponte, é um despertar, é um recordar essa conexão intrínseca com a natureza. Maravilha. Sabe? É recordar que somos a natureza também. Então, quando eu consagro um cacau, é isso, muda essa intenção, eu estou interconectando com ela,
sabe? Então, eu não tô aqui só usando ele, eu não tô só aqui, ai, vem pra mim, vamos É uma juntos, troca. é uma troca. E esse olhar faz toda a diferença. Total, isso faz muito sentido também. Eu estava num outro papo também essa semana com uma xamã, que ela estava falando isso, que as pessoas estavam fazendo cerimônias e conduzindo medicinas de uma forma tão aleatória, tão desconectada da natureza, tão desconectada delas mesmas, às vezes só pelo financeiro, às vezes só por fazer, né? Sem essa intenção, como você está falando, sem a presença, sem a troca. E isso a gente tem visto também o crescimento do cacau, né? Que, assim como outras medicinas, estão aparecendo em raves, em festas, em grupos gigantes. Não sei se é o propósito também, né? Mas enfim, tem toda uma questão comercial que está levando o cacau para um outro lado, né? Então, distorce um pouco, ou muito, o que é esse trabalho que vocês fazem direto na raiz, na origem, né? Eu sinto que eu sempre tento ver por diversas lentes, Tá. né? Quando eu vejo, as pessoas estão fazendo festas com cacau, né? A diferença também é isso, é a intenção. Se eu consagro o cacau, se eu bebo um cacau, ele pode ser um super alimento só, estimulante. Então tem uma diferença, né? Como você trata o cacau é como ele vai te tratar também. Então, se eu trato ele assim como uma bebida energética para só dançar, ele vai até aí. Se eu abro uma conexão com essa intenção, com a minha abertura, aí eu consigo dar um passo mais profundo, né? Então, também tem essa diferença. Sinto, claro, um convite do cacau para ser expandido, para que as pessoas elas possam ter essa conexão, né? Só que sinto que é necessário também informação, cada vez informação para que essas pessoas possam sair de uma superfície só e ter esses processos mais profundos, esse reencontro mais profundo consigo, né? O que diferencia também, eu acredito que rituais de cacau, que tem muitos, é justamente o caminho que a pessoa, o facilitador, fez também, né? Quando você facilita um trabalho, né, um ritual, geralmente você vai conduzir as pessoas até onde você foi com você, com o seu processo e com a sua relação com cada medicina, né? Então isso também diferencia muito a questão de profundidade de trabalhos com cacau. Perfeito também. E a questão da responsabilidade, né? Porque você está conduzindo grupos ritualísticos com grupos, são pessoas, e às vezes a pessoa está ali confiando na sua condução, na medicina que você levou, no rezo, na intenção colocada ali, né? Então tem toda uma questão de coletivo e individual também, né? Muito, muito. Se você vai abrir, tem que vir né, tem que ser responsável por isso, sabe? Perceber quem são as pessoas que chegam, né? Qual é a quantidade de cacau. Também eu sinto que falta muita informação de quantidade de cacau. Né? As pessoas acabam tomando grandes quantidades e pode sobrecarregar o corpo, o fígado. Olha só. Né? Porque o cacau, ele tem a sua gordura natural também, mas também em excesso, em quantidades altas, pode sobrecarregar. Então, quem, né, sentir de caminhar, é importante ter informação, sabe? Com certeza, com certeza. E eu vi até que você fez um post falando a diferença da ritualística, de cerimônias e de consagrar, que falaria no dia a dia também, assim? Eu gosto muito do consagrar, porque você traz para o seu cotidiano esse sagrado, sabe? Eu consagro, eu gosto, mas assim, não, eu falo, tudo que eu trago aqui são sugestões, né? Não é uma verdade absoluta, né? Então, assim, e o cacau, ele pode ser, a partir do momento que você sente esse chamado, você pode trazer ele para o seu cotidiano também. Não precisa ser grandes conexões imensas que eu vou estar ali. Pode ser questão de 10 minutos. O que depende ali é a sua intenção. A sua intenção para começar seu dia. E o chamado dele, como medicina do coração, inclusive, é para que a gente possa recordar esse coração muito mais do que um órgão objetivo que bate, né? Porque o coração, ele bate, né? Só que ele forma aqui um campo eletromagnético. E campo eletromagnético é igual a informação. O seu celular é campo eletromagnético.
Então, quando eu conecto com o coração, eu conecto com esse campo de informações que estão aqui, da minha alma, informações, memórias. Então, é bem interessante, eu conecto com o que pulsa, conecto com uma essência, conecto com a minha verdade, conecto com o que está vivo aqui. Né? Saio aqui só, né, da minha história, da minha narrativa e conecto o que eu sinto aqui. Então, isso é muito poderoso, assim, eu sinto. Isso é uma grande potência. E eu gosto muito de uma fala de um grande abuelo que ele sempre fala assim: você fala com o coração? Você olha, o que você olha tem coração? O que você escuta tem coração? A minha ação hoje tem coração? Olha. É porque se tem coração, a gente encontrou uma medula de uma sabedoria ancestral. A gente não extravia essa conexão com o coração, uma vez que a gente encontra. E o coração é uma grande potência para vários povos ancestrais, né? Como um ponto de sabedoria, né? Como um ponto de conexão com o todo. Então, eu sinto que nesse mundo agora é muito interessante que a gente comece a recordar novamente dessa grande potência que a gente tem do coração, sabe? Para se sentir realmente mais integrado consigo e com todos. Acolhida, né? Acolhida. É um espaço seguro seu. Sagrado. E você vê que você vai falando, a gente vai até acalmando, né? A voz dela é calminha, é um mantra, a gente vai aqui, ó, entrando em sintonia. E tem um grande amigo também que ele fala, também conduz algumas medicinas, e ele fala assim: conecta com a sua consciência e pergunta para todas as situações e ocasiões o que o amor faria nesse momento. Que lindo. Então, se você que está ouvindo aí, se você está passando por algum conflito, alguma questão de desafio, ou até mesmo agora, para o que você está fazendo aí, o que o amor faria nessa situação, nesse momento? Porque ele fala o seguinte: na consciência maior, né, na nossa fonte de manifestação, não existe conflito. Então, o que o amor faria? Ali você consegue ter respostas mais a nível de presença, de intenção, né? Então, todos os outros conflitos vão desmanchando quando você leva para um outro nível, para um entendimento maior que o outro faz o que ele tem consciência, o que ele conhece, o que ele sabe. E é isso que você falou, vários pontos de vista para vários tipos de assuntos, situações. Se a galera está levando o cacau para um outro lado e não é a forma que você se conecta, ou a gente que está trazendo esse assunto agora está se conectando de uma forma diferente, né? Mais genuína. Então, acho que a questão é achar o grupo certo, né? Que a sua própria vibração vai te levar para isso, né? Sempre, né? Eu sinto que também não dá para limitar tanto se a gente quer alcançar mais pessoas, assim, né? Então, às vezes, uma pessoa que tem uma experiência, enfim, numa festa, de repente fala, nossa, né? Senti algo e quero aprofundar, né? Então, também eu sinto que é importante que você sinta, né? Que você vá vendo os eventos que vai acontecendo, se te passa, se toca, se vibra o seu coração. E aí daí se passa. Muito bom, muito bom. E agora eu estou curiosa para saber como surgiu sua empresa no meio disso tudo, desse assunto, dessas viagens. Então você foi nessa expedição, descobriu sua conexão com o cacau na Nicarágua. Foi a primeira. A primeira país. Conexão, e aí não parou mais. Aí não parei mais. Gente, eu fiquei perambulando durante 9 meses. Foi quase uma gestação. Olha, foram simbólico. 9 meses, muito simbólico, assim. Então, desde o Panamá até o México, assim, subi tudo. E comecei a perceber realmente essa conexão forte, né, do próprio território ali com o cacau e diversos povos nessa conexão mais profunda. Mas foi na Costa Rica que eu tive a oportunidade de conhecer umas mulheres bribris, que é um povo originário do Caribe da Costa Rica. Bribris. As bribris, que também é uma etnia que está se perdendo um pouco, né? As pessoas estão indo muito para a cidade, enfim, mas ainda tem ali essa raiz com cacau, um modo mais ancestral de fazer. E eu estive com essas mulheres bribris por conexões. Mas curioso, porque na Guatemala você tem uma maneira mais ancestral de fazer, com moinho de pedra, descascado na mão. E quando eu fui conhecer as mulheres bribris, o próprio governo da Costa Rica trouxe para dentro da reserva indígena um ateliê.
com moinhos de pedra também, mas algo mais contemporâneo, para que elas pudessem fazer os chocolates delas também e poder, enfim, de alguma forma trazer benefícios ali para a própria comunidade. Eu falei, caramba, nossa, agora já é um outro olhar. E eu não sabia porque eu estava nesse olhar mais moderno, né? Então, foi onde me convidaram para dormir em uma ussurê. Ussurê é uma arquitetura como se fosse uma oca, né? Então, uma arquitetura indígena do povo Bribri. Então, eles fazem uma oca assim, e para eles essa oca ela é super simbólica, é um lugar de rezo também, e se chama como casa cósmica. Então, o Ussurê é uma casa que conecta tanto o céu com a terra. Então, elas falaram, dorme nessa Ussurê. Me levaram para dormir nessa Ussurê. 3 dias. Uau! Mas ela é assim? Ela é Ela não é assim. redondinha, não? Não. Ah, Ela é diferente. assim, cônica mesmo, e vai abrindo até o chão. Ah, tá. E Até na assim. lateral é aberto? E ela tem tem aberta, e também, aí depende um pouco. Tem uma que é só uma portinha, então depende. Tá. Eu dormi uma que estava um pouquinho mais aberta, só que eu subi uma escadinha e dormia na parte de cima, bem pertinho desse topo. E eu dormi nessa Ussurê durante 3 dias, mas foi no segundo que me deu um estralo e falou: você precisa levar esse cacau para o Brasil. Eu falei, o quê? Não, você precisa levar o cacau nessa consciência, com essa força, com essa intenção para o Brasil. Olha. Aí eu falei, presta atenção muito, aprendi muito nesse ateliê com elas. Então, no outro dia eu fui para o ateliê assim. Eu falei, como que funciona isso aqui? E elas muito, muito amorosas assim, ensinando, e eu voltei para o Brasil com várias barras de cacau. Aí elas te iniciaram em outro processo? É, nesse processo, digamos, um processo mais contemporâneo, né? Uhum. Usando moinhos de pedra, que se chama melangês, usando o método de temperagem na pedra, né? Que faz o balanceio da manteiga do cacau, sem adição de nada, mas um pouco mais essa forma, né, de fazer. Então, eu saí de lá sem acreditar e também falei, como isso vai acontecer, né? Era um sonho. Porque nesses 9 meses com o cacau, eu tinha me reencontrado, né? Reencontrado essa escuta com o coração, confiado nesse coração, confiado nessa intuição, dando esses saltos também, sem saber o passo, né? Então, foi aí quando eu voltei para o Brasil. Aí, voltei para o Brasil, acabou o meu cacau, eu falei, eu preciso fazer meu cacau. No meio da pandemia, fui para a Costa do Cacau, na Bahia. Ah, todo o que você trouxe de lá foi você que produziu? Com elas. Com elas. Olha que interessante. Você sentiu falta de ter o seu produto produzido por você. Exato. E aí, 2019, 2020, não tinha muito, né? Cacau Pandemia, cerimonial. Não, e até esse próprio cacau cerimonial, assim, poucas mulheres, né, pioneiras, falavam do cacau, mas não tinha tanto acesso a esse cacau, né? Então foi que eu falei, e agora? Vou para a Bahia fazer o meu cacau? Pois bem, né? Já me conectei com o processo e muito mais do que o processo, a vibração, né? Essa questão mais sutil. E fui para a Bahia, assim, com a cara e com a coragem, sem saber. Falei, vou passar 2 meses lá, meio a pandemia. Você sabia onde, como, que lugar? Sabia que seria Itacaré, Uhum. sabia que seria essa Costa do Cacau, porque eu já tinha uma conexão com uma fazenda lá. Tá. Mas eu não conhecia, né, pessoalmente, então eu só falava, né, com o rapaz, olha, posso ir aí, né, sentir o cacau, e ele, nossa, né, pode vir. Então foi aí que eu comecei a fazer o meu próprio cacau, ter toda a conexão mesmo com os rapazes da terra, então fazer a colheita do cacau, a fermentação do cacau, entender um pouco disso, para aí sim depois fazer a torrefação do cacau. Eu descasquei, o meu primeiro cacau, eu descasquei 3 quilos na mão sozinha. Uau! E aí eu lembro que eu descascava, eu falei, por que você... perdi a paciência às vezes. Eu falei, ai, nossa, mas minha mão já estava criando calo. Eu falei, mas por que você está fazendo isso mesmo? Aí eu falei, ai, porque eu confio muito. Olha. Eu falei, eu confio muito nisso, assim. Então eu comecei a fazer cacau para mim, né? Fazendo no ateliê emprestado ali da Pedra do Sabiá, na Bahia, do Hugo. E fazia cacau para mim. Aí as pessoas começaram a pedir. Ai, Juni, você tem cacau? Porque eu comecei... Aí eu não tinha Instagram. Comecei a entrar no Instagram para falar de cacau, porque realmente eu tava assim...
Preciso. Eu falei, eu preciso trazer isso, assim, porque me transformou muito. É muito bonita essa energia. E eu comecei a falar disso. E as pessoas começaram a falar, Júnior, fez 15 quilos, me manda um pouco. Então, eu começava a mandar enroladinho no papel manteiga para todo mundo. E aí, comecei a conhecer as mulheres, as pessoas da terra. Então, foi um tempo para o Surê realmente vir. E aí? E aí que ela veio. Então, repare só, o Surê já nasceu do seu tempo lá na Oca, que você passou uns dias dormindo lá, teve um insight, aprendeu com essas mulheres, voltou para o Brasil com suas barras, sentiu a necessidade de fabricar, de fazer o seu próprio cacau, por conta dessa conexão sua, né? De colocar sua energia, né? Que é diferente. Intenção. Intenção, energia. Foi para a Bahia, as pessoas começaram a chegar através da sua produção e aí você sentiu, agora veio. Agora veio, agora vamos. E eu comecei a falar de cacau, a criar grupos, né, jornadas ali no meu Instagram para falar de cacau. E aí chegou um ponto que eu falei, não, essas pessoas precisam, né, também ter um acesso a um cacau que é feito intencional, vibrante. Então tem uma diferença, pessoas, né, sobre cacau cerimonial, um cacau ritualístico e um chocolate 100%. Né? Muitas pessoas às vezes falam, é um chocolate 100%, vou usar aqui para fazer. Tem uma diferença, e a diferença, é claro, é a intenção, a conexão que a pessoa tem com a terra e com a floresta, a conexão que a pessoa tem com as pessoas envolvidas no plantio do cacau, né? E com todo o manejo para que chegue e preserve essa energia. Questões também mais técnicas de fermentação e torrefação leve. Então tem uma série de detalhes para que esse cacau ele esteja ali vibrando. Né? Alô, som. O cacau cerimonial, ele sempre ele traz essa questão da energia, da vibração, mas ele é feito sempre num feitio? Eu gosto de falar, mas pode falar produção também, né? Hoje em dia todo mundo fala produção. É que feitio vem das outras medicinas, né? Vem das outras medicinas. É um tempo mesmo. Mas o cacau, ele tem um tempo também, né, do feitio dele, desde quando ele é colhido. Então, quando você vai fazer um cacau cerimonial, é interessante que você, né, esteja ali, faça uma conexão com a floresta, converse, faça uma oferenda, realmente, para não só tirar o cacau e venha a mim, mas também para ter essa conexão. Então, você colhe o cacau, você abre o cacau, ele fermenta durante 6 dias, ele seca durante mais 7 dias, depois ele vai para uma torra leve, depois ele descasca, depois ele vai para um moinho de pedra, né? Até que ele chega à barra, assim. Então, é um processo de dias também, assim, não é? Então, uma barra dessa para ficar pronta foram... Bueno, então, vamos lá. Vamos falar aqui quase um mês, uns 20 dias. Uns 20 dias. Não, sem contar, né, o fruto nascendo, crescendo. Que especial, Olha que lindo, gente, essa embalagem. Eu já tô aqui furando a fila e falando coisa, né, antes de tudo. Mas esse aqui é uma barra de cacau cerimonial que você trouxe. Então, imagina aqui 450 gramas, um mês para ficar pronta, com toda essa dedicação, esse grupo. E você estava contando que é um grupo de mulheres que tem essa conexão do feitio. Eu vou falar feitio, porque não é uma produção. Sim, eu também gosto de falar assim. Porque a produção é muito mecânica, é muito industrial. É muito. Às vezes a linguagem, né? Eu sinto que dependendo de cada público, a gente vai adaptando a linguagem para não parecer tão fora, né? Tão over, assim, a pessoa que não entende ainda, né? O feitio da medicina, quem tá chegando, para que seja palpável, assim, né? Eu sinto que agora a nossa intenção é que a gente possa trazer uma linguagem que as pessoas possam compreender. Quem está começando acessível, né? Para que a pessoa chegue agora ou as pessoas que realmente já estão mais tempo. E eu vi que agora você também está fazendo, já fazia, eu acho, né? A conexão com os elementos. Todos os seus produtos são cerimoniais? Todos. Isso, então todos... Por enquanto, sim. Seguimos nessa linha. Mas, enfim, já também vendo como a gente pode abarcar outras possibilidades para que as pessoas possam ir chegando por um lugar, por outro lugar, mas ter essa oportunidade, assim. Legal. Mas todos são 100%.
E foi o ano passado que a gente lançou uma linha, assim, né, de cacau com os elementos. Porque muitas pessoas utilizam cacau com especiarias, né? E o importante é que você sinta que cada especiaria possui uma energia também, né? Nos sugere uma energia, né? A pimenta ela ativa, o gengibre ela ativa. Então, dependendo da minha conexão, que eu vou fazer com o cacau, eu posso potencializar com essa sinergia com as especiarias. Então, a gente trouxe os elementos para que as pessoas também possam experimentar. Então, a terra a gente trouxe com açafrão, maca peruana, que são tubérculos. Então, se você de repente sente que está muito aérea, precisa aterrar, então conecta com esse cacau, conecta, né, com esses tubérculos, assim, vai, né, enraiza. A gente tem o fogo, que é realmente gengibre, pimenta, que é ativa, né? Então, se você está muito apático, né, conecta. Então, trazer isso de uma forma mais Pimenta mais caiena, fácil. né? Pimenta caiena. Outra. Não, pimenta caiena. Pimenta caiena. Pimenta caiena. A gente traz o elemento água, que é sensível, então tem a baunilha, que é uma especiaria de uma sensibilidade, de um aroma, e também as rosas rubras, né, para essa abertura. E o elemento ar, que traz o anis estrelado, imagina o anis, né, abrindo, e aquela laranja doce também que levanta, né, até de fundo. Maravilhoso. O pessoal que tá querendo inspirar, né, se recordar dessa inspiração. Então foi com essa intenção, assim. E tudo que é feito ali é feito em conexão com as mulheres, né? Então, quando a gente criou isso, foi eu na Floresta da Lu, com a Mailan do Atelier, trouxemos várias especiarias, como a gente sente, e aí veio, né, pro mundo. Hoje é um espaço da Usure. Não, eu tenho parcerias. Você tem parcerias. Tipo uma collab. Tipo uma collab com mulheres empreendedoras. Entendi. Sabe? Para que seja, assim, realmente essa rede e a gente se empodere como mulheres nos seus negócios, mas com uma parceria bem próxima, íntima de tudo. Bem íntima. E dos produtos, quais que são? Então, tem essa barra, que ela é pura, cacau puro. Tem os dos 4 elementos, que tem as especiarias, né? O que mais? Sementes. As sementes. E o chá da casca também. Por enquanto. Tá bom. Tem coisa boa vindo aí. Tem coisa boa. Mas tem uma pergunta que sempre fazem. O que eu faço com as sementes de cacau? O que a gente faz, gente? Então, as sementes de cacau é interessante, você pode comer as sementes com uma intenção mesmo de nutrição, né? As sementes, ela tá ali concentrada. É aquela amêndoa ou é semente? Amêndoa, tá. semente é a mesma coisa, mesmo, enfim. Já comi, é delícia. Então você come, aí você pode comer às vezes uma amêndoa, sentir, então assim, é muito prático no meio do seu dia a dia, para você trazer para a presença. Né? O cacau, quando a gente fala conectar o coração, é a presença, porque é o pulso do seu coração aqui agora. Então, opa... Então, a semente você pode, né, consagrar, você pode também trazer junto na sua alimentação, né, que muitas pessoas trazem também, junto, enfim, com frutas, ou também trazer essas sementes em algum espaço especial, seu energético, né, um altar, enfim. Então, tem muitas utilidades, assim. Aí você ensina para as pessoas como fazer essa ritualística, você também tem seus outros produtos, né? Isso. Nós temos a mentoria. Então, durante esses anos, nós sentimos a real necessidade de ter um lugar mais estruturado, com uma série de conhecimentos e informações que a gente sente necessária como uma base, porque uma coisa é eu experienciar, outra coisa é quando eu tenho informação e eu experiencio, né? Então, eu aprofundo, né, nesse conhecimento. Então, tem a mentoria Usure, que é essa mentoria que é um espaço, é uma plataforma onde a gente tem diversas aulas. E ali também a gente traz aulas de abuelo, como um abuelo mexicano, o querido abuelo Efren. Uau. Então, tem psicóloga que traz, nutricionista. Então, a gente abre mesmo o leque do cacau para trazer bastante informação pra gente. É uma iniciação também. E tem as viagens, né? Que eu fiquei curiosa de conhecer esse lugar, essa fazenda, essa produção. Exato. Essa é uma novidade agora. De levar as pessoas mesmo para a floresta de cacau. Uau. Porque faz muito sentido. Eu falo, muito do que eu aprendi, foi peregrinando, foi através de ensinamentos, né? Mas muito também foi na conexão com a floresta.
né, nessa linguagem silenciosa, digamos assim. E você passou pelo processo inteiro, né? Inteiro. Em lugares diferentes, com pessoas diferentes, recebendo esse conhecimento, né? Uhum. Igual você falou, fazendo a sua troca, transmitindo e recebendo. E eu penso assim, que você fez um trabalho interno também, né? Para você se transformar, para chegar à sua empresa. Não é bonito isso? Foi Muito. Eu vim amadurecendo. Eu amadureci muito, porque eu falo assim, uma coisa é um sonho. Eu vim com algo muito genuíno, de falar, caramba, isso me transformou. Nossa, será? Eu lembro que eu abri a primeira jornada de cacau, que aí mudou, assim, minha visão, porque eu falei, nossa, se eu chego nesses lugares, e eu vi um grupo de 12 pessoas, que foi a primeira jornada chegando, aí eu falei, realmente, isso aqui é muito mágico. Então, eu fui amadurecendo nesse período dos meus processos pessoais, né? E também aprendendo a ser empreendedora. Porque uma coisa é o sonho, outra coisa é como você materializa ele, né? Se você não tem uma formação específica, como é que materializa? Como estrutura? Como faz acontecer? Quais são os detalhes? Tudo para que isso aconteça. Então, eu sigo nesse amadurecimento, assim, nesse eterno aprendizado que é realmente empreender com propósito, trazendo para o mundo uma contribuição, que eu acredito. Perfeito. E mesmo assim, um produto artesanal, né? Tem a sua cadeia de produção que tem que olhar para o lado empresarial também, não adianta, né? Porque como é que você ia fazer a embalagem, conectar com as pessoas, é gráfica, né? Eu não sei se são tiragens grandes, imagino que não, né? Então, depois a gente foi assim, e agora, né, foi crescendo. E então você vai aprendendo alguns macetes, porque questão de embalagem, ou você compra quantidade, ou pouca quantidade é muito mais caro. Sim. Então você vai falando, mas como eu faço isso? Mas agora como eu posso, né, beneficiar as amêndoas? E é importante também, quando a gente fala de um cacau assim, é trazer mesmo uma rede sustentável. Então, não é um valor de mercado de cacau, é um valor extra, né, beneficiar. Como eu posso fazer isso ainda mais justo? Dentro também, né, sendo uma pequena empreendedora. Então, mas como eu posso deixar isso mais justo para as pessoas do campo também? Perfeito. Né? Então, fazer essa roda girar mesmo, uma economia sabe? circular, né? Exato. Que aí leva lá para essas mulheres, elas também conseguem crescer, né, com o negócio delas. E é muito legal, porque a gente vê, né, as mulheres crescendo e dando mais uns passos e a gente vai junto. Uau! Então é muito lindo, assim. Eu falo, uau, então o que era um sonho agora, né, já virou, né, esse sonho tá maior e também outras responsabilidades, mas é isso, é muita intenção e muita confiança, assim, que o cacau possa chegar para mais pessoas com essa energia e que apenas nessa conexão com o cacau a pessoa possa se sentir um pouquinho mais conectada, assim. Maravilha, maravilha. O que o pessoal sempre pergunta, né? Benefícios do cacau para o corpo físico, para a nossa parte biológica mesmo, né? Uhum. Tem vários, né? Tem muitos, porque o cacau ele é conhecido antes de tudo como um superalimento, né? Então, assim, só consumir um cacau cerimonial, que é 100% orgânico, né? Que passa por baixas torrefações para não perder os nutrientes, você já vai nutrir o seu corpo físico. Então, ele nutre o seu corpo, né? Ele tem bastante magnésio, tem ferro, tem zinco. Então, a questão de nutrientes, mas também é ótimo para a sua saúde cardiovascular, né? Então, ele ajuda a vasodilatar, né, um pouco o seu corpo, além de antioxidantes. Então, e tem estudos recentes científicos, né, que o cacau regenera células tronco. Então, olha só, né? Então, eu gosto muito porque eu vejo um cacau em um nível de regeneração, fazendo essa ponte até com o evento que nós estávamos, porque quando você planta um cacau em um sistema cabruca, que é um sistema que conversa com outras plantas junto, no mesmo sistema, com bananeira, com jasmim, né? Faz disso um ecossistema. Então, é abundante. Então, ele vai buscar regenerar a terra, aquele solo, né? Fazendo essa biodiversidade conversar. Então, ótimo. Se você regenera o seu corpo físico, tomando esse cacau, esse superalimento e conexão, e regenerar nós, com essa conexão de volta com o nosso coração, com a nossa alma, com o nosso espírito, com o nosso sentir. Então eu vejo assim o cacau como uma grande ponte assim nesse processo e nessa urgência de mundo,
né? Para regenerar, para olhar, para cuidar. Enfim. É uma conexão mente, corpo, espírito, né? Alma, Total. tudo assim, tudo conectado. E dicas finais pro pessoal. Você vê que a gente vai falando aqui, ó. Nossa, Daqui a falo pouco muito. Você comenta na sua rede também sobre o cotidiano, quem somos, sermos de verdade. Eu sinto muita verdade na sua fala, no que você traz, porque você experienciou. E isso que a gente estava conversando no bastidor também, né, um tempo atrás. Você passou por todo esse processo, por todo esse caminho, você experienciou. Então, isso é verdade, é sentida. Não é uma leitura de um livro, não é um cursinho de fim de semana, que tem muita gente fazendo. Vai lá, estuda cacau um dia, um fim de semana e já vai, né? Achando que já virou mestre do cacau. Mas você experimentou, você foi em vários lugares, você foi iniciado em vários lugares, você teve um processo seu interno, externo, né? Até chegar nessa compreensão maior, assim, né? Então, a importância de se conhecer em primeiro lugar, né? Isso que a gente estava falando, né? Como que eu vou dar voz e falar de uma coisa, de uma verdade, se você não passou pelo processo, né? Por isso que é importante, né? Honrar o seu processo mesmo, abrir essa escuta. Tudo que a gente fala que é o que vibra, que é a verdade, tem muita força. Toca o outro, sabe? Acho que é isso. Então, a sugestão que eu dou para as pessoas que sentem o chamado com cacau, se abram. Abram essa disponibilidade no dia a dia de vocês, sabe? O cacau é um convite mais que tudo para pausa. Pausa no seu cotidiano, esse desacelerar desse mundo tão agitado, né? De parar de olhar só o externo, ter tantas distrações. Estamos cheios de estímulos a todo momento. Se a gente não pausar, não ter essa consciência, a gente vai ser engolido. Sim. Você vai acabar, enfim, né, perdendo as suas capacidades mesmo, assim, de se olhar, de ser humano, de sentir. Então, o cacau, mais que tudo, é essa pausa. Então, para as pessoas que estão realmente com esse chamado, experimentem, se abram para experimentar, para ter esse momento, né? Esse momento consigo de escutar dentro, perguntar para o seu corpo o que ele está sentindo, perguntar para o seu coração o que está vivo aqui e perguntar como está o seu coração agora. Se eu consigo fazer essa pergunta diversas vezes no dia, eu consigo agir através do meu coração, eu consigo falar através do meu coração, consigo ter decisões também mais assertivas. Maravilha. Né? Do que só estar aqui na mente, as minhas programações estão já estruturadas ou nos medos. Quando eu venho para cá, o que eu sinto? Né? E a partir disso, tem uma potência muito grande para caminhar. Muito bom, muito bom. Como está o seu coração agora? Então, observa. E quem está começando, pode começar por esse aqui? 100% pode. Puro? Puro. Pode começar assim, com 100% puro. Porque tem com as especiarias. Tem. Eu sempre gosto de trazer, claro, o seu sentir vale muito, então sinta. Mas o puro é a base, né? A base de todo o cacau mesmo, assim, até o dos especiarias. Então é interessante. Então, com a barra, você já pode preparar sua bebida. Em toda a embalagem da Ussurê, vocês têm um QR Code. Então, é um cantinho, assim, aconchegante, para que vocês possam acessar. Ali você tem modo de preparo, ali tem playlist, ali tem uma meditação também que faz essa conexão com o coração. Então, já é um primeiro passo. Que demais, que demais. Exato. E tem horário para consagrar? É melhor de dia, manhã? Então, cada pessoa é uma. Sentir. Né? É sentir. Mas, deixo aqui um asterisco, que o cacau ele também possui a teobromina, que é um estimulante. Então, é importante perceber o seu corpo, né? Durante a manhã, é bacana, porque aí você tem o dia também, então você pode já começar o dia conectada consigo, conectada com o seu coração, dando esse respiro, e aí seguir com essa energia que é ativa, mas sem acelerar, né? E à noite, sempre pequenas... Gente. E à noite? E à noite, sempre dosagens menores, assim, e perceber se você fica muito ativada, né, ou não. Então, é importante o horário também você perceber. Tá. Né, como você vai sentindo. Mas pela manhã é uma boa hora. Recomendado. Maravilha. A gente tem uma prática aqui no Benza Deus que a gente tira uma carta em parceria aqui com o espaço do Além do Eu,
pra gente trazer uma mensagem final e geralmente o que vem de mensagem está conectado com o nosso papo, é super sincrônico. Ai, que bom, Então eu quero adoro. fazer esse momento com você. Vocês que estão ouvindo aí também, respira fundo, que tipo de mensagem vai chegar aqui. Esse oráculo é um oráculo do Espaço Além do Eu, que é bem legal também. Bela Vieira vem aí conversar com a gente. Vou deixar você tirar. Opa, Vamos ver o que vem por aí. que lindo, hein? Muito linda. Lindas cartas. Então vamos. Uau, essa é uma mensagem profunda. Vamos lá, receba. Receba, sinta. Finalize ciclos que não te agregam mais. Encerre hábitos que te distanciam da sua verdadeira essência e não se coloque mais em situações dolorosas. O novo te espera. Uma fase infinitamente realizadora está chegando, mas você precisa dar um basta em tudo que te machucou um dia. É tempo de libertar. Solta. Uau, que poética. Que bonito. Lindíssimo. Amei. É muito legal, porque essa questão de encerrar ciclos, de soltar, e exige coragem. E a gente se fortalece muito quando a gente está ancorado aqui com a gente, sabe? Com certeza. Desse coração, dessa verdade do que é real, do que você está sentindo. Isso fortalece muito para poder soltar e fluir, enfim, experienciar. Então, que seja linda fase. Maravilhosa para nós, vida próspera e nova. E a gente está no ano 2025, ano 9, né? Fazendo essas limpezas, liberando tudo que não serve mais. Inclusive, sincronicamente, hoje a gente está gravando esse episódio num dia de semente. Iniciou uma onda da semente, para quem segue o sincronário aí também. Estamos plantando boas sementes, né? Com Que certeza. essas sementes possam florescer, você que está ouvindo aí também possa florescer no seu tempo, com aquilo que você gosta, com seus dons, talentos. A voz está sumindo, mas a gente grava a semana toda aqui. Então é muita coisa. Então que você possa florescer com boas sementes, que você tenha terra fértil para plantar seus projetos, com alma, com propósito. Muito do que a gente tem visto também, toda essa semana foi sobre isso, né? Toda essa semana. Conexões com propósito, com alma, podcast com propósito, conexões boas e produtos nascendo com intenção mesmo genuína, né? Não só do indivíduo, mas do coletivo, olhando para o todo, né? Muito interessante isso também. É muito interessante, é isso. Vamos fortalecer, trazendo mesmo uma nova visão, uma nova consciência, né? O mundo está aí pedindo, então vamos juntinhos. Maravilha. Deixa suas redes pro pessoal, quem quiser comprar cacau. Gente, se você sentir de experimentar, de entrar nessa conexão com cacau, o site é usure.com.br e a nossa rede social no Instagram, segue lá, gente, que é @usurecacau. E quero só fazer aqui uma observação do nome, você pode ler Usure também. É porque eu falo Usure por conta realmente de estar ali junto e essa pronúncia, mas pode falar Usure também. Então, Usure Cacau no Instagram. Lá no nosso Instagram também, se você clica na bio, você tem acesso à nossa comunidade. E a nossa comunidade é esse lugar de nutrição, onde a gente traz informações mais sobre o cacau, abre experiências. Então, eu sinto que o caminho com o cacau é muito coletivo, é muito união. Então, seja bem-vindo. Maravilhosa, já estou lá nessa comunidade. Próximos eventos tem algum? Temos Bahia em novembro. Bahia em novembro. Para Fazenda, para Floresta. Massa. E vem as outras datas também. Novidades por aí. E estou muito feliz de você ter participado dessa ponte aérea que você fez aqui para São Paulo. E que seus sonhos possam florescer, sua empresa possa florescer com essa ideia de alma, de propósito, para todas as pessoas que participam dessa ideia, né? E que esses talentos também possam crescer para além do Brasil, que já está indo, né? Eu vi lá que você está exportando. Muito, a gente envia muitas pessoas. O cacau cerimonial, ele é bastante difundido, assim, fora, assim, também. Legal. As pessoas conectam e a gente envia. Todo mundo possa receber, então, esse pedacinho de amor seu, você coloca muito carinho. Vocês viram como ela é calma, ela vai acalmando a gente. Tranquilo, tudo no seu tempo, né? Acho que é isso. É muito cacau. É ter paciência.
Paciência, porque a gente que tá aqui em São Paulo é É rápido. E aí você já tá no outra oitava. Outra frequência. Eu sinto que a gente vai aprendendo mesmo. Aprendendo a voltar ao nosso ritmo mais natural. Perfeito. Conectar com a floresta, conectar com o cacau, conectar, né? Conecta com esse ritmo mais natural. Esse tempo que tá aqui agora, sem tanta pressa, assim. Maravilha. Então é muito bonito. Conectar com o tempo natural, nosso tempo também. Muito bom, muito bom. Então, gratidão por você ter vindo aqui. Gratidão pelo cacauzito sagrado, chegando no Benzadeusa. Vamos fazer mais coisa, hein? Quem sabe a gente faz um cacau Benzadeusa? Ai, não, isso é ótimo. Vamos pensar algumas coisas assim. A cabeça que vai, ó. Tchau. Ai, que lindo. Então, muito obrigada a vocês ouvintes e até um próximo episódio. Tchau. Tchau.